Bom dia, povo de Deus, Paz seja convosco. Pastor Erivan Silva, este que vos fala, missionário da IMPB do Brasil, Igreja Mundial da Paz do Brasil, aqui em Pernambuco, Abreu e Lima. Uma satisfação imensa de estarmos aqui através desse pequeno vídeo, compartilhando com você o que meu pequeno devocional nesta manhã de domingo eu estava meditando até o prezado momento. Hoje foi a nossa consagração, terminei agora a consagração e estava meditando no capítulo 3 do livro do Gênesis. E eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 3. Como sempre de costume, eu falo um pouco sobre a história do livro. Mais uma vez, venho aqui dizer a vocês que o livro de Gênesis, ele é colocado na Bíblia como o primeiro, mas existe livros mais antigos do que o livro de Gênesis, a saber, um exemplo, o livro de Jó. Nós conhecemos como Jó, o Jó. Ele é um dos livros mais antigos do que do próprio Gênesis. Sendo que, como o Gênesis retrata a história da criação de Deus, de como tudo se deu, como se foi no início, quando começaram os concílios para discutirem quais os livros ficariam na Bíblia e quais os livros que sairiam, os concílios da igreja, decidiram colocar Gênesis como primeiro, por vários motivos. Um dos motivos é que ele retrata a criação, então fica mais organizado você ler uma história do começo ao fim, do que você ler aleatoriamente, meio, fim, começo, fica algo sem nexo, sem organização. Porém, meus amados irmãos, também dos motivos que Gênesis foi escolhido, é que Gênesis, o vocábulo em hebraico é Bereshit, que vem de Berosh, cabeça, princípio. Então tem aquela questão de uma criança quando começa a ser gerada no ventre materno, que primeiro que se forma a cabeça, depois o corpo vem crescendo. E você vai ver às vezes nas imagens de ultrassonografia, onde o bebezinho tem uma cabeça bem grande e o corpinho bem pequeno, porque o corpo está se desenvolvendo aos poucos. Não é? Então, tendo dito isso, capítulo 3 vai falar acerca da tentação de Eva e a queda do homem. A tentação de Eva e a queda do homem. Começa o texto dizendo assim reza a Bíblia Sagrada. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Ela faz uma pergunta. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que deles comerem, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco aqui sobre essa serpente que
por volta do século I a.C., ela foi intitulada como Diabo ou Satanás. E você vai ver também em Apocalipse 12, e o 9, ele também é associado, a serpente é associada ao diabo, o traiçoeiro, o enganador, o sedutor de nossas almas. Porém, existem muitas histórias que rodeiam, né? Isso aí daria muitos tópicos e subtópicos, né? Mas muitas histórias. A primeira é que Adão e Eva, eles tinham filhos até mesmo antes da queda, e que os filhos, quando cresciam, eles tinham filhos de casais, e quando crescia, atingia a idade maior, eles colocavam para fora do jardim do Éden para povoar a terra. Tudo era numa tremenda harmonia. O jardim, provavelmente um lugar fechado, tinha uma porta de entrada e tal, e Adão e Eva colocavam para fora. Isso pode também explicar a questão de quando Caim matou Abel e ele fugiu para a terra de Nod e lá se casou. Existia já povos e muitos povos na terra, uma das explicações, mas como a Bíblia não fala isso, também não podemos afirmar. São só pensamentos, teorias, história que alguns homens de Deus foram a fundo procurar e encontraram alguns requisitos, né? Algumas pequenas informações. Então, casal crescia, tinham filhos de casal, o casal crescia, eles colocavam para povoar a terra. Segundo, é que o homem que Deus criou e a mulher, o pecado, não era o sexo, porque desde que Deus criou o homem e a mulher, ele disse: cresçam e multipliquem-se sobre a face da terra. Como eles iriam se multiplicar se não se relacionassem amorosamente, se não houvesse a conjunção carnal? Então, o pecado, segundo alguns pensadores, não era o sexo. Eles tinham, e também alguns pensamentos judaicos, já li em algum lugar, que diz assim, que tinham filhos de casais e eles colocavam para fora quando atingiu a maior idade. Também, ao comer, não é, do fruto da árvore, ela entra em desobediência ao seu marido e concernentemente também ao Deus que instruiu ao seu marido. E eles ainda, alguém acrescentou alguma coisa aqui, porque o diabo chega perguntando para Eva e dizendo assim: não comereis de toda árvore do jardim, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Uma pergunta que o diabo faz, e a mulher, ela responde: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele e nem tocareis. Pronto, essa parte, nem tocareis, Deus nunca falou. Alguém acrescentou isso aqui. Ou Adão, ao instruir a sua esposa, o acrescentou, ou a própria Eva também exagerou e acrescentou esse: o não tocareis, né? Para que não morrais. Então a serpente disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe. Essa expressão Deus sabe, irmão, ela foi usada pela primeira vez na Bíblia por essa criatura que a partir do século I a.C., ela é identificada como Satanás. E lá no Apocalipse 12 também ela é identificada como o diabo.
a serpente. Porém, essa palavra é tão comum no dia de hoje. Quando você pergunta para um irmão, o senhor não veio para o evangelismo? Pastor, Deus sabe. Irmão, hoje teve consagração, a senhora não pôde vir, irmã, por quê? Pastor, Deus sabe. Deus sabe. Isso se tornou tão notório no meio dos crentes, e não é de se admirar que só se utiliza estas palavras quando você quer dar desculpa. Então nós identificamos que o próprio tentador, de suas diversas formas, ainda continua no meio do povo de Deus, enganando o povo de Deus e fazendo com que o povo de Deus se afaste do seu Criador e do seu Salvador. Não é? E existem muitas informações, muitas teorias acerca desta criatura chamada serpente. Primeiro, existe um mito judaico onde fala de uma suposta primeira mulher de Adão chamada Lilith, que a serpente seria esta que se rebelou-se contra Deus, servindo assim a Satanás e se tornando uma com ele, não é? Sendo assim o primeiro elemento que o inimigo encontrou para manifestar nessa pessoa e assim fazer as suas obras na terra. Então Deus fez com que ela perdesse as pernas, ficou uma aparência de cobra, tal, uma suposta primeira mulher de Adão. Nós estamos aqui falando simplesmente sobre o que existe. Se você for fazer uma pesquisa no Google, você vai ver que existe um mito judaico, inclusive a Lilith se encontra no livro de Jeremias, citam sobre ela essa suposta primeira mulher de Adão. E quando Deus cria Eva, um dos versículos que dá suporte a esse tipo de pensamento é que Adão diz assim: essa agora é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Tudo bem, não temos um respaldo bíblico para afirmar tal versão ou tal teoria. Estou só aqui citando vários tipos de pensamentos que se tem em torno da serpente. Flávio Josefo, um historiador mais próximo da época de Cristo, ele vai dizer que nesta época todos os animais falavam uma só, todos os seres viventes, porque o homem também é um animal racional, não é? Diz Flávio Josefo que todos os seres vivos falavam uma só língua. Adão se comunicava com o leão, Adão se comunicava com a serpente, Adão se comunicava com os passarinhos, Adão se comunicava, todos falavam uma só língua, segundo Flávio Josefo. Então o livro dele aqui, não me recordo bem, mas inclusive estou aqui também com a Torá, um livro que eu estou observando nesses últimos dias, Ensinamentos da Torá, não é? Os ensinamentos da Torá, conciliando a história judaica com a fé cristã, com notas de Kent Dobson, né? E o tradutor é Maurício Bezerra Santos da Silva. Esses ensinamentos da Torá é muito bom, um livro muito bom, então eu recomendo também ele para você comprar e você está aprendendo mais um pouco sobre a palavra de Deus. Então, Flávio Josefo vai dizer que todos os animais falavam, todos os seres humanos falavam uma só língua, e por isso se torna possível o diálogo entre a mulher e a serpente. Também no mesmo relato se tornaria possível uma suposta Lilith, primeira mulher de Adão, falando assim
com a Eva e com Adão. Porém, louvado seja o nome do Senhor, a tradição rabínica, ela vai dizer que essa questão da serpente é mais metafórica, é uma metáfora. Era como se o homem estivesse falando com a sua própria consciência, ou a sua própria consciência falando com o homem, sabe, o seu pensamento, falando com o homem, em você, consigo mesmo. Então, para a tradição rabínica, a serpente era mais metafórica, era uma metáfora e não algo real. Isso é notório, está aqui também no livro, né, Ensinamentos da Torá. Ele explica que a serpente era mais metafórica. Para todos os casos aqui citados, existe o bem e o mal. E quando eu estava no seminário, tive o prazer de passar 5 anos no seminário, depois mais 2 anos fazendo um aproveitamento de créditos, e depois mais 2 anos fazendo uma pós em psicopedagogia. Nós estudamos psicologia, e na psicologia uma coisa que não esqueci jamais foi sobre a mente do homem, como ela se divide em 3 partes: o ego, o id e o superego, ou id, ego e superego. Decore aí: id, ego e superego. Agora, quem é o ego? O ego sou eu, o ego somos nós. Nós utilizamos muito, mas muito mesmo, essa palavra, essa nomenclatura. Eu não quero satisfazer o ego de ninguém, ou o eu de ninguém, não é? Então, o ego somos nós. A nossa mente, ela fica dividida entre o id e o superego. Eu não sei se você assistia os desenhos que eu assistia quando pequeno, e aí, quando alguém fazia mal aquele bonequinho, aquele personagem, ele se irritava e ele queria responder o mal por mal, mas aí aparecia um bonequinho representando um anjo de um lado e dizendo para ele: não faça isso, perdoe, isso não é bom. Do outro lado, isso eram os desenhos educativos que passavam na minha infância, aparecia um capetinha dizendo: vai lá, deixa de ser besta, arrebenta com ele, quebra ele e tal. E ficava essa briga. O ego estava aqui no meio, ouvindo atentamente o seu superego e o seu id, para tomar uma decisão e então assim colocá-la em ação. A psicologia, esses desenhos são educativos, são psicológicos. A psicologia fala isso. É como se na sua mente estivesse uma parte ruim que só pendesse para o lado ruim. Vai lá, come do fruto, vai lá, isso e aquilo, né? E tem aquela parte boa que diz assim: não faça isso, não coma do fruto, Deus disse que não é bom. Então, aí existe essa luta enquanto durar essa eternidade presente, que existe eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura. Enquanto existe essa eternidade presente, nós vamos estar com essa luta, o id lutando contra o superego. O id só faz você pensar e querer fazer o que é mal, o que é ruim. O superego só faz você querer fazer e pensar no que é bom. Tendo dito isso, quero dizer para vocês que a mente do homem é um campo de batalha, onde deveras Deus e o diabo estão lutando pela sua cabeça. Deus fala para você, o diabo fala para você, e no final é você
que tem que decidir e escolher a que voz você vai dar ouvido. Se é a voz de Deus ou do superego, como queira imaginar, ou a voz do diabo ou do id, como queira imaginar, aquela parte ruinzinha que tem na sua mente. Tendo dito isso, está lá em Filipenses 4, a partir do verso 8, irmão, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá bom? Eu convido você a se inscrever no nosso canal no YouTube, Erivan Ramos, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, comente, de vez em quando nós vamos estar colocando palavras aqui, uma palavra para que você possa enriquecer mais o seu conhecimento, tá bom? Pouco que eu sei, nós vamos passando também para vocês. Eu quero também convidar você que mora em Abreu Lima e nas cidades adjacentes, nas cidades circunvizinhas, tais como Paulista, Igaraçu, você possa nos fazer uma visita na nossa igreja aqui na Avenida Transamazônica, número 999, Fosfato, em Abreu e Lima, tá bom? E também temos uma pequena congregação em Cruz de Rebouça, ali em Bonfim 1, depois da quadra, naquela subidinha, você procura ali, pastor Wilton, missionário na Taga. Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando rica e poderosamente. A Igreja Mundial da Paz do Brasil aqui em Abreu Lima fica na Avenida Transamazônica, número 999, Fosfato, Abreu Lima. Não se esqueça, se inscreve lá no meu canal. Deus abençoe.